Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, você que está ouvindo esse vídeo, assistindo o vídeo, muito feliz por estar aqui, continuar aí com esse segundo vídeo da série Discipulado Cristão. Nós falamos aí no primeiro Conhecendo a Deus, né? Discorremos aí sobre vários aspectos de como nós devemos conhecer ao Senhor depois que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas agora vamos falar da doutrina da salvação, conhecido como soteriologia. Amados, eu não vou me ater à questão mais teológica, mas nós vamos pregar a palavra de Deus, né? Nós sabemos que existem várias linhas de pensamento. Meu intuito aqui não é ofender, meu intuito aqui não é criar um ponto de justificativa, pontos de questionamento, não. Meu objetivo aqui é pregar a palavra de Deus e falar de salvação acerca do que de fato diz a Bíblia. O que a palavra de Deus fala de salvação, né? Qual é o aspecto da salvação em relação a Cristo, né? O que representa a sua morte para cada um de nós. Então esse é o objetivo. Apesar de nós vivermos numa época em que cada um tem uma visão, um pensamento, uma teologia, vamos dizer assim, mas quero me ater apenas à Bíblia. Eu quero pregar a palavra de Deus, independente da linha teológica que cada um segue. Mas eu quero pregar aqui Cristo como sendo a salvação, o caminho, a verdade e a vida. Em Atos capítulo 4, versículo 12, ele vai falar o seguinte, né? E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Isso significa que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos garante a salvação. É por meio dele que chegamos a Deus, ao Pai. Não há outra pessoa que garanta isso. Pode se levantar A, B, C ou D falando inúmeras coisas, mas algo que é verdade, a mais pura verdade é que o Senhor Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Porque Ele mesmo disse: ninguém vê ao Pai senão por mim. E palavras do próprio Senhor Jesus. Então, nós começamos falando aqui um pouquinho do significado da salvação. O que é a salvação? Né? Então, algo importante que nós precisamos saber. Isso é algo que precisa ficar cravado, né? Gravado, né? Na tábua do nosso coração. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual que cada um deve viver. Ela é o tema central da Bíblia. A salvação é o principal tema da palavra de Deus. E a cada um de nós devemos conhecê-la a fundo e principalmente compartilhar essa salvação aos nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, aqueles que estão trilhando por esse início de jornada, que ainda não está muito claro essa questão. Por que o Senhor Jesus nos salvou? Ele nos salvou do quê? Então é algo que nós precisamos saber. Trazendo aqui um significado mais técnico, a palavra salvação, né? Ela significa
em primeiro lugar, né, ser tirado de um perigo, livrar-se, escapar-se. Esse é o significado da palavra salvação. Ou seja, nós somos tirados de uma escuridão, fomos livres, escapamos de uma condenação e hoje estamos em Cristo. Livres da acusação do diabo, livres de tudo aquilo que fizemos no passado, da culpa que o ser humano carrega desde o Éden, mas quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós estamos livres. Uma nova página escrita na nossa vida. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre pecado, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, qual foi o pecado que o homem cometeu, como assim esse pecado, ele todo ser humano carrega, exceto aquele que conhece e aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Aleluia. A Bíblia fala da salvação como a libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. Atos capítulo 26, versículo 18 diz assim: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Quando aceitamos o Senhor Jesus, nossos olhos são abertos. As escamas elas caem dos nossos olhos. Antes, outrora, éramos cegos, mas agora nós enxergamos o verdadeiro caminho. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amados, nós estávamos presos nas trevas. Nós estávamos dominados por trevas. Éramos cegos, éramos surdos. Não conhecemos a verdadeira salvação, o verdadeiro caminho, o verdadeiro propósito da morte de Cristo. Mas hoje somos diferentes. Aleluia. A tradução do grego da palavra salvação, ela significa também, né, tornar o homem a um estado perfeito ou restaurar, né, o que a queda causou. A salvação desfaz assim as obras do diabo. Aleluia! Tudo aquilo que foi arquitetado pelo maligno, desde o Éden, quando ele viu o homem pecando contra Deus, o homem condenado, mas agora, aleluia, nós somos restaurados, aleluia, e as cadeias foram quebradas e fomos livres. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Não que não pequemos, amados irmãos, nós pecamos, nós somos falhos, mas nós somos livres de uma condenação, de uma escrita que carregávamos. Hoje estamos livres. Hoje temos o caminho livre para chegarmos diante da presença de Deus, para adorá-lo, para conversar com o Pai, para ouvi-lo. Aleluia, para estar na sua presença, para sentir a presença dele aonde quer que estejamos. Aleluia. Podemos afirmar também, amados irmãos, que a salvação é um resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. E aí tem um ponto importante: quando nós falamos da morte expiatória, significa que a satisfação ou reparação feita pela entrega de algo que não vai nem te um dano. Prestem atenção aqui, amados irmãos. Cristo fez a reparação do nosso relacionamento com Deus, removendo a nossa culpa,
através do seu sacrifício vicário. Mas o que é sacrifício vicário? Significa quando um indivíduo sacrifica-se no lugar de outra pessoa, assumindo a dívida ou a culpa. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Nós conhecemos, nós vemos isso na palavra de Deus. Ele levou sobre si tudo, toda a condenação. E ele assumiu toda essa culpa para ele. E ele foi o próprio sacrifício, nos livrando, nos curando. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 26, como vocês podem ver aqui na tela. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Ele se entregou por mim e por você. Então, quando você ouvir falar de salvação, quando alguém falar de salvação com você, não se esqueça desse sacrifício vicário feito pelo nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele se sacrificou no meu e no seu lugar. Aleluia. Assumiu toda a dívida, toda escrita contrária contra cada um de nós. E através da sua morte, aleluia, nós fomos livres. Livres, livres dessa condenação. Aleluia. Nele temos a redenção, o perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas das graças de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos às vossas transgressões e pecados. Lá no passado ele morreu por mim e por você, para nos libertar. Hoje, então, tudo aquilo que fizemos ficou para trás. Cristo já morreu por nós. Se nós o aceitamos como nosso Senhor, nosso Salvador, a partir de hoje vivemos uma vida livre, livre dessa condenação, livre dessa escrita que foi declarada contra nós. Aleluia. No Velho Testamento, amados irmãos, Deus instituiu através das leis de Moisés o sacrifício ou oferta pelo pecado. E a palavra de Deus vai dizer porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Mesmo que as pessoas oferecessem touros e bodes no Velho Testamento, era impossível remover o pecado. Aleluia. Era preciso um sacrifício perfeito, ou seja, um único sacrifício que fizesse a reparação de uma vez por todas. E aí, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Vejam, mesmo que o sumo sacerdote oferecesse, aleluia, um sacrifício, ele jamais removeria os pecados das pessoas. E a palavra de Deus diz: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo, e nisso temos a convicção que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade. Quer maior amor que esse, meus amados irmãos? Aleluia! Quer maior amor desse que Deus tem por cada um de nós? Aleluia! Deus, Ele te ama. E Ele enviou o Senhor Jesus
como um sacrifício, para que hoje eu e você pudéssemos estar livres da escrita que nos condenava. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. No Éden, o pecado quebrou a conexão entre o homem e Deus, a comunicação. Mas através de Cristo foi feita uma reconciliação. E hoje o homem ele pode se achegar diante de Deus por meio do caminho aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e não encarregou da mensagem e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Não se esqueça, a salvação é um ato da soberana vontade de Deus, feita por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. No versículo 23, aleluia, ao 34, aliás, 23 e 24 diz assim: Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Foi pela graça, foi pela graça que nós estamos aqui. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Foi pelo amor que ele sente, aleluia, por cada um de nós, pela sua criação. Foi pelo amor que ele tem por cada um de nós que ele enviou o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos dá uma chance para cada um de nós, para cada ser humano que vive nesse mundo. E ele diz: é através do meu filho que você vai ser salvo. É através do sacrifício do meu filho feito na cruz no Calvário. Aleluia. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aleluia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não é, amado irmão, amada irmã, meu querido, minha querida, não é pelo seu esforço. Entenda isso. A salvação não vem pelo seu esforço. A salvação não vem pelo que você faz. Ela vem por uma graça muito maior. Ela vem pelo meio da fé. Não é pelas suas justificativas, não é pelas minhas justificativas, mas é pela minha fé. É por crer no meu Senhor, aquele que morreu por mim e por você. Porque a partir do momento que eu creio nele, que ele morreu, que ele ressuscitou, eu sou salvo. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Porém Deus comprova o seu amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Foi por meio desse ato de misericórdia. É através desse ato de misericórdia que ele convida a todos os homens. Ele convida a todos, sem exceção. Senhores, senhoras, homens, mulheres, jovens, meninos, meninas. Ele convida a todos, aleluia, a aceitarem essa fé. A aceitarem a fé através da salvação concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30 diz: Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que o predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado e tornando-se filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Entenda algo, você só é filho de Deus a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de crer, de fé, de crer que o Senhor Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. E a partir do momento que eu creio, eu me torno filho. Se eu não creio, eu não sou filho, eu sou criatura. Eu sou criatura de Deus, eu não sou filho de Deus. Aqueles que não creem no Senhor Jesus, não conhecem, são filhos de Deus? Não, são criatura. Você só se torna filho de Deus a partir do momento que você se declara para Ele: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. A partir de hoje, ali eu me torno filho de Deus. Aleluia. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos. O Senhor nos resgatou. Mas cabe a cada um de nós caminharmos segundo a sua vontade. E nessa jornada, amados irmãos, nós vamos passar por lutas, por desafios, por tentações. Não pense que você está livre, não pense que eu estou livre, porque aceitamos Jesus, agora eu sou salvo. Sim, mas não pense que você está livre. E cabe a nós agora, amados irmãos, sermos verdadeiros discípulos do Senhor, estarmos preparados todos os dias para o seu grande retorno. Não importa quando ele irá retornar, mas importa que eu estou preparado, importa que você dia a dia caminhe, dia a dia você irá caminhar, você irá viver, renunciando àquilo que é errado, àquilo que desagrada. E nós falhamos, irmãos, nós somos pecadores. Nós pecamos, nós erramos. Todos os dias pedimos misericórdia
pedimos perdão a Ele. Ele nos conhece, Ele conhece o seu coração, a sua intenção, mas cabe a nós também buscarmos evoluir, crescer, melhorar, porque nós sabemos o que é errado. Agora que nós conhecemos Jesus, nós não estamos cegos. Nós conhecemos a Cristo. Nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Nós sabemos o caminho que leva até Ele e o caminho que desvia dele. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Aleluia. Para concluir, amados irmãos, a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, em favor de cada um de nós. Antes todos nós éramos condenados pelo pecado, agora fomos enxertados na videira. Romanos capítulo 11, versículo 17 diz: E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Aleluia! A enxertia, amados irmãos, ela é uma técnica muito antiga usada para o melhoramento genético, que consiste em implantar parte de uma planta em outra, como finalidade de propagar determinadas características. A planta, amados irmãos, ela é introduzida, né? Ela é enxertada. É como se você pegasse um, um galho e você enxertar ele no caule de uma planta, né? Essa é a enxertia, né? Então, a partir do momento que a planta é introduzida, ela se torna um enxerto com a função de fornecer melhores características ao fruto. A planta receptora é o porta-enxerto que, por ser a raiz, fornece água e nutrientes essenciais para o crescimento. Amados irmãos, imagine o seguinte: quando nós fomos enxertados em Cristo, Cristo é aqui a planta receptora. E por ele ser a raiz, ele fornece a água e nutrientes essenciais para o crescimento. Ou seja, quando nós somos enxertados em Cristo, quando nós aceitamos, nós éramos antes oliveira brava, nós não dávamos fruto nenhum, porque a oliveira brava ela não dá fruto. Mas quando nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, naquele que pode produzir, que produz coisas incríveis, que produz vida. Quando nós somos enxertados em Cristo, nós passamos a receber dele, aleluia, tudo aquilo que é necessário, todo o nutriente, tudo aquilo que é essencial para o nosso crescimento. Entenda, quando você aceitou Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você. E nisso ele passa a te fornecer o que você precisa. Aleluia. Aleluia. Aqui nós também podemos falar do jambujeiro, né, que é a oliveira brava. E, como eu disse, ele não dá fruto. A oliveira brava, o zambujeiro, não dá fruto algum. Ele é impróprio para o consumo. Paulo diz em Romanos 11:24 assim: afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, ou em outras traduções, oliveira verdadeira, o pecado é parte da natureza do homem que é escravo dele. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, sem a glória do Senhor, o fruto do homem é amargo. Em nosso estado natural, não há nada de bom em nós, amados irmãos. Mas um dia, nós fomos enxertados na oliveira, que é Cristo. Fomos libertos do jugo da opressão. A inclinação natural era que contaminássemos a oliveira com nosso fruto impróprio, mas Jesus mostrou-se poderosamente mais forte que o pecado, vencendo por nós. Nós nos tornamos participantes da essência da oliveira. Eu e você
somos parte dessa essência que vem de Cristo. Aleluia. E estando nele, nós temos o que precisamos. Quando somos enxertados, o DNA do Senhor é propagado em cada um de nós. Quando nós somos enxertados nele, o DNA dele passa a fazer parte da nossa vida. Aleluia. Romanos 6:22 diz: contudo agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia. Você está sendo alimentado por tudo aquilo de, de poderoso, por tudo aquilo que o Senhor Jesus pode te dar, tudo aquilo que Ele pode nos dar. Nós agora temos o seu DNA, o DNA de Cristo, correndo em nossas veias, porque nós somos parte dele, nós vivemos dele, porque estamos enxertados nele. Aleluia. Se você tinha dúvida do que era a salvação, isso é salvação. Você é parte dele agora. Você é parte dele, entenda isso, você agora é filho. Rejeite todo pensamento de orfandade, rejeite qualquer palavra contrária, porque a partir de agora, quando você aceitou Cristo, você é parte dele, ele habita em você. O Espírito Santo do Senhor vive 24 horas em você, nas suas veias tem o DNA de Cristo. Você tem mente de Cristo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Entenda isso e não esqueça disso. Você agora está enxertado na oliveira verdadeira ou na oliveira cultivada, e dessa oliveira, sendo a raiz central, ela te dá tudo que você precisa, ela te dá todo o nutriente necessário para que você possa viver. Amém, amados irmãos? Louvado, engrandecido seja o teu santo e eterno nome, Senhor Jesus. Eu sinto a presença de Deus nesse momento, nessa gravação desse vídeo. A atmosfera é outra. Maracantubia de Calabachura. Deus está presente nesse lugar e eu oro ao Senhor Espírito Santo para que quando você ouvir esse vídeo, você sinta o que eu sinto, sinta a presença dele fluindo dentro de você, que você ouça ele falar com você, que essa palavra ela vá direto ao seu coração e traga transformação, aquilo que você precisa. Aleluia. Que, aleluia, você todos os dias, não se esqueça, você é enxertado, aleluia, na oliveira, e dessa oliveira ela dá tudo aquilo que você precisa. E também não se esqueça, as suas veias, o DNA de Cristo percorrendo pelo seu corpo. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. E eu oro ao Senhor Espírito Santo que essa mensagem venha causar transformação, venha te renovar, venha te curar. E que tudo isso seja para a honra e glória do meu Senhor, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém. Graças a Deus.